Fala galera, meu nome é Gabriel Santos e nesse vídeo sobre Metabase a gente vai aprender a utilizar o gráfico de funis da maneira correta. Por que da maneira correta? Uma das funcionalidades aqui mais importantes do porquê que a gente usaria um gráfico de funil é poder observar taxas de conversões, né, de um processo para outro. E aqui eu trouxe uma das usabilidades mais simples e fáceis de entender, que são anúncios. Então imagina que eu tenho um anúncio lá rodando, e aí esse anúncio vai gerar impressões, que é o número de pessoas que viram esse anúncio. Dessas pessoas que viram, uma porção dessas pessoas clicaram. E dessas pessoas que clicaram, uma porção compraram o produto que eu estava anunciando. Então aqui existe uma taxa de conversão aqui de cliques e de compras. E para eu visualizar isso de maneira fácil, eu posso usar um funil. Só que aqui tem um pequeno detalhe que a gente vai ver aqui na prática, do porquê não é tão simples assim, tão direto utilizar gráficos de funis aqui no Metabase. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é puxar aquela mesma tabela de campanhas aqui em SQL. Então tá aqui a mesma tabela. Próxima coisa que eu vou fazer é, eu vou agrupar todas as impressões, cliques e compras numa soma. Então vou somar tudo e agrupar. Então essas impressões, eu vou chamar de total impressões. Deixa eu deixar bonitinho aqui, né? Os cliques eu vou chamar de total cliques. E as compras eu vou chamar de total compras. Até aí, nada absurdo, né? Então a gente ficou com três colunas: total impressões, total cliques e total compras. Boa! Agora é só abrir aqui o display e colocar o gráfico de funil e vai dar tudo certo. Bom, ficou tudo cinza, não deu tudo certo. O que aconteceu? Quando a gente entra aqui na configuração do funil, a gente vê que ele só tem dois campos para a gente preencher. Um campo que ele chama de coluna com passos e outro campo que ele chama de medida. Então, aqui a gente já começa a perceber que não está batendo, né? Porque a gente tem três colunas. Nas três colunas, a gente tem medidas. E o nome dessas colunas são os passos, digamos assim. Ou seja, são as etapas do funil. Tem as impressões. Dessas impressões, um grupo clica. Desses cliques, um grupo compra. Só que a gente tem que organizar de tal forma esses dados que eles fiquem em apenas duas colunas. Uma com todas as etapas e outra com todas as medidas. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai ter que colocar isso aqui, essas impressões e o número, um do lado do outro, e não um em cima do outro. E aí a gente vai ter que pegar os cliques e colocar um do lado do outro embaixo das impressões. A mesma coisa com as compras, colocar um do lado do outro e colocar embaixo dos cliques. Como é que a gente faz isso? Em SQL a gente pode fazer isso usando a função Union All, que basicamente gruda uma query na outra. Então vou tirar isso daqui e a gente vai trabalhar só com as impressões agora. Então, vou rodar. A gente tem aqui, ó, impressões. Total de impressões está aqui. Só que as impressões são a minha medida. Então, eu vou chamar essa coluna aqui de medida. Show! Então, eu tenho a minha medida. Falta agora a minha coluna com o passo, o nome dessa etapa. Então, antes da minha medida, eu vou colocar aqui uma coluna com o nome dessa etapa, que é impressões. Vou chamar isso daqui de passo. Pode chamar de qualquer coisa, tá? Só que precisa ter duas colunas. O nome delas tanto faz. Então agora sim, eu tenho uma coluna para o passo e uma coluna para a medida. E eu já mapeei aqui a etapa de impressões. Basta eu fazer a mesma coisa com as etapas de cliques e as etapas de compra. Mas como é que eu vou juntar elas, né? Eu vou juntar elas através da expressão Union All. Então, é exatamente isso que a gente faz. A gente coloca uma query, coloca o Union All e coloca a próxima query embaixo. E a única coisa que precisa acontecer aqui é que essas queries elas precisam ter o mesmo número de colunas e as colunas precisam ter o mesmo tipo de dado. Então a coluna passo tem um dado que é um texto e a coluna medida tem um dado que é um número. Então na hora que eu rodar isso aqui, ele vai me permitir colocar um resultado embaixo do outro. E agora só falta o terceiro e último, mas não menos importante, que são as compras, né? Inclusive, eu argumentaria que é o mais importante aqui do nosso funil. Então, vou somar todas as compras e vou lá. Está aqui, impressões, cliques e compras. E agora sim, quando eu venho aqui nas configurações do meu funil, ele já reconheceu que
A coluna passo é a responsável por ter as etapas do funil. Ele já reconheceu as etapas do funil e ele já reconheceu a coluna de medida também. Então, quando eu vier aqui na visualização de funil, ele me mostra bonitinho aqui a versão funil. E quais informações eu consigo rapidamente ver com isso? Eu consigo ver aqui de todos os 882 mil impressões, ou seja, pessoas que viram o meu anúncio, eu tive 11.190 cliques, o que é equivalente a 1,2% aqui do meu total de impressões. Ainda eu consigo ver a quantidade de compras, que foram aproximadamente 4.200, que equivale a quase 0,5% aqui do meu total de impressões. Ou seja, a minha conversão total de impressões, pessoas que viram o anúncio, para pessoas que compraram, é de 0,5%. O que o Metabase não te mostra? Ele não te mostra as conversões entre etapas. Então, de pessoas que clicaram, quantos por cento das pessoas que clicaram compraram? Isso o Metabase não te mostra. Que aqui, né, de 11 mil para 4 mil seria aí próximo aí de 35%, mais ou menos, de conversão entre cliques e compras. Ele sempre vai te mostrar a taxa de conversão em relação à primeira etapa, que aqui é impressões, beleza? Então é isso, é assim que a gente constrói um gráfico de funil dentro do Metabase da maneira correta e utilizando um hackzinho aqui do Union no SQL. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou e quer mais conteúdo de Metabase, clica aqui no primeiro link da descrição que você vai ter acesso ao meu curso completo disponível lá na Udemy. E se você gostou desse conteúdo, dá um joinha e se inscreve no canal, porque esse vídeo também vai ser mostrado para mais pessoas que podem estar procurando conteúdo assim como você. Muito obrigado e nos vemos no próximo.